E aí, pessoal, eu sou o Leonardo de Mello e essa é a nossa segunda aula da série Inglês para Viagens. Nessa aula, a gente vai estudar um texto, um diálogo chamado Making a Plane Reservation, fazendo uma reserva de um avião, do seu voo. Então, eu vou tocar aqui o diálogo para ver se você entende alguma coisa. Vamos lá. Hi, could you help me make a plane reservation? I would be happy to help you. Where do you plan on going? I'm going to go to Hawaii. For that destination, you may leave from Los Angeles or Burbank Airport. Which would you prefer? I think that I would rather leave from Los Angeles Airport. Would you prefer a morning or afternoon departure? I need to leave in the morning. Fine. On your return flight, do you have a preference as to morning or afternoon? I would prefer to return in the afternoon. I have booked you on a flight at a great rate. Here are your tickets. Então, como vocês podem ter visto, é um diálogo bem curto, tem só uns 36 segundos. É esse pedaço aí que está aparecendo na tela. Então, a gente vai estudar ele todo. Vou passar aqui para a primeira frase. Então, a pessoa começa falando: Hi, could you help me make a plane reservation? Oi, você poderia me ajudar a fazer uma reserva de avião? Hi, could you help me make a plane reservation? Oi, você poderia me ajudar a fazer uma reserva de avião? Hi, hi é oi, você pode falar hi, hey, hello, tanto faz. Hi, oi, could é poderia. Aqui o could está atrás do you, porque é uma pergunta. Se fosse uma afirmação seria you could, mas como é uma pergunta é could you. Aí inverte, significa você poderia. Então, could you, você poderia, inverteu porque é uma pergunta. Help, você poderia ajudar? Help me, você poderia me ajudar? Help me make, você poderia me ajudar a fazer a plane reservation, uma reserva de avião. Plane reservation é reserva de avião. Plane é avião. Reservation é reserva. Plane reservation, reserva de avião. E aqui a gente tem uma frase de exemplo com could. Could you do me a favor? Favor. Você poderia me fazer um favor? Could. Novamente, está atrás do you, porque é uma pergunta. Se fosse uma afirmação, seria You could do me a favor. Pronto, está afirmando. Mas como é uma pergunta, inverte e fica could you. Você poderia. Could you do? Você poderia fazer. Could you do me? Você poderia me fazer e a favor, um favor. Could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? Então a pessoa fala: Hi, could you help me make a plane reservation? Oi, você poderia me ajudar a fazer uma reserva de avião? E a segunda pessoa fala: I would be happy to help you. Where do you plan on going? Eu ficaria feliz em te ajudar. Onde você planeja ir? I would be happy to help you. Where do you plan on going? Eu ficaria feliz em te ajudar. Onde você planeja ir? I significa eu. I would. Would é iria ou uria aqui no final das palavras. É iria ou uria no final das palavras. No caso, ele juntou aqui com o be, would. Be, aí fica ficaria. I would be, eu ficaria. Be, nesse contexto, tem outros significados também, tá com o sentido de ficar. Mas, junto com would, fica ficaria. I would be, eu ficaria. I would be happy, eu ficaria feliz. I would be happy to help. Eu ficaria feliz em ajudar. To help you, em ajudar você ou em te ajudar. Where, onde, where do you? Onde você, aqui tem o do, porque é uma pergunta. Então tem que ter o do aqui, nesse caso. Where do you? Onde você. Aqui a gente não traduz esse do em português. A gente não traduz. Mas em inglês tem que ter. Você não pode só falar where you plan on going. Assim tá errado. Tem que ser where do you plan on going. Então, where do you? Onde você
plan on. Plan on é um phrasal verb e significa planejar. Where do you plan on? Onde você planeja. Going. Where do you plan on going? Onde você planeja ir. Aqui o going significa ir. O ir, geralmente, é só go. Mas como tá o ato de ir, então é going. Aí fica no gerúndio aqui como o ato de ir. Where do you plan on going? Onde você planeja ir. E aqui frases de exemplo. Uma com would e a outra com plan on. I would buy the car. Eu compraria aquele carro. I would buy. Eu compraria. Novamente, o would aqui é o iria. E o buy é comprar. I would buy. Eu compraria that. The car. Aquele carro. E aqui frase com plan on. How do you plan on doing that? Como você planeja fazer isso? How, como, how do you? Novamente aqui tem o do, porque é uma pergunta. A gente não traduz ele, mas em inglês tem que ter. É uma pergunta. How do you? Como você plan on? Planeja, plan on doing. Planeja fazer, novamente aqui, fazer é do, mas como está o ato de fazer algo, é o doing. Porque aqui está no gerúndio, então é o ato de fazer alguma coisa. How do you plan on doing? Como você planeja fazer that? Isso, aqui você pode ver que o that, na outra frase, significa aquilo. E nessa frase significa isso. Muitas palavras em inglês têm mais de um significado. Então, por isso é sempre importante aprender pelo contexto da frase ou do texto, ao invés de tentar aprender com palavra separada, palavra sozinha. Então, I would be happy to help you. Where do you plan on going? Eu ficaria feliz em te ajudar. Onde você planeja ir? I'm gonna go to Hawaii. Eu vou para o Havaí. I'm gonna go to Hawaii. Eu vou para o Havaí. I'm é a contração de I am. E aqui o gonna é I am going to. Isso daqui significa eu vou. Se traduz tudo junto. Am going to. Traduz tudo junto significa vou. I am going to. Eu vou. Aí se faz a contração. I'm gonna. Gonna é a contração de going to. Então, I'm gonna, eu vou. I'm gonna go. Aqui significa eu vou ir. A gente não traduz assim, mas em inglês eles falam assim. I'm gonna go, eu vou ir para o Havaí. Eles falam desse jeito. Eu vou ir para o Havaí. A gente só fala eu vou para o Havaí. Então, I'm gonna, eu vou. I'm gonna go, eu vou ir. Ou simplesmente I'm gonna go, eu vou to Hawaii, para o Havaí. I'm gonna go to Hawaii, eu vou para o Havaí. E aqui uma frase de exemplo com gonna. He's gonna buy a house. Ele vai comprar uma casa. His é a contração de he is gonna. He's going to. He's gonna é a contração de he's going to. Isso aqui é o verbo to be, mais going to. E aqui mais um verbo, que no caso é o buy. E se traduz isso aqui tudo junto significa ele vai. Poderia ser you are going to, e se traduz como você vai. Você vai. Ou they are going to. Aí é eles vão. Só muda aqui, ó. O is para are ou o is para I am. Só assim. Só muda assim. Bem simples. Traduz tudo junto para não fazer confusão na sua cabeça. Então, he is gonna ou he is going to. Ele vai, he is gonna buy. Ele vai comprar uma house, casa. He's gonna buy a house ou he is going to buy a house. Ele vai comprar uma casa. Então, I'm gonna go to Hawaii. Eu vou para o Havaí.
For that destination, you may leave from Los Angeles or Burbank airports. Para esse destino, você pode partir de Los Angeles ou do aeroporto de Burbank. For that destination, deixa eu diminuir um pouco aqui para caber tudo na tela. For that destination, you may leave from Los Angeles or Burbank Airport. Para esse destino, você pode partir de Los Angeles ou do aeroporto de Burbank. Então, for é para. For that, para esse. Destination, para esse destino. You may, você pode leave, partir from, de Los Angeles ou Burbank Airports, aeroporto de Burbank. Bem simples, é só comparar uma frase com a outra, uma palavra com a outra aqui, que você entende com bastante facilidade. Não tem nada complicado, então, for the destination, para esse destino, you may leave, você pode partir, você pode partir from Los Angeles, de Los Angeles, or Burbank Airport, ou do aeroporto de Burbank. Which would you prefer? Qual você prefere? Which would you prefer? Qual você prefere? Which, qual, aqui é qual aeroporto, which, o aeroporto de Los Angeles ou o aeroporto de Burbank. Which, qual, would you prefer, qual você preferiria, ou simplesmente qual você prefere. Qual você preferiria ou qual você prefere. Tanto faz, você traduz do jeito que você achar melhor. Would aqui é o ria no final. Você pode simplesmente ignorar ele na tradução e traduzir como qual você prefere. Which would you prefer? Qual você prefere? E aqui tem uma explicação que o which would you prefer é a mesma coisa de which do you prefer? Qual você prefere? Mesma coisa, a única diferença é que o which would you prefer é uma maneira mais educada, mais refinada, sofisticada de falar qual você prefere. Mesma coisa, mesmo significado. Então, which would you prefer? Qual você prefere? I think that I would rather leave from Los Angeles Airport. Eu acho que eu preferiria sair do aeroporto de Los Angeles. I think that I would rather leave from Los Angeles Airport. Eu acho que eu preferiria sair do aeroporto de Los Angeles. I think, eu acho, I think that, eu acho que, I would rather. Rather, aqui nesse sentido, nesse contexto, would rather, também significa preferiria. Tem outros significados, mas nesse contexto é preferiria. Então, se traduz isso aqui tudo junto como preferiria. I think that I would rather, eu acho que eu preferiria, leave, sair ou partir, no caso no voo, você parte. I would rather leave, sair, from, a partir ou do Los Angeles Airport, aeroporto de Los Angeles. Novamente, aqui eles invertem, ao invés de ser Airport of Los Angeles, é Los Angeles Airport. Então, I think that I would rather leave from Los Angeles Airport. Eu acho que eu preferiria sair do aeroporto de Los Angeles. Would you prefer a morning or afternoon departure? Você prefere ou preferiria uma partida de manhã ou tarde? Would you prefer a morning or afternoon departure? Você prefere ou preferiria uma partida de manhã ou tarde? Would you prefer? Você prefere ou você preferiria? Novamente would. Would aqui está atrás do you, porque é uma pergunta. Se fosse uma afirmação, seria you would. Como é uma pergunta,
inverte e o would fica atrás do you. Poderia ser would I, eu prefiro, eu iria, tanto faz. Would I prefer? Would I prefer? Eu preferiria. Would he prefer? Ele preferiria. Would she prefer? Ela preferiria. Would they prefer? Eles prefeririam. Sempre a mesma coisa, só muda aqui. Então, would you prefer? Você prefere a morning or afternoon departure? Aqui o departure é partida. No caso, tá partindo, o avião vai sair do aeroporto. Então, ele parte de lá. Então, would you prefer a morning, de manhã, morning é manhã, ou afternoon, tarde, departure, uma partida de manhã ou de tarde. Afternoon é tarde. Novamente, eles invertem aqui. Então, morning, manhã, ou afternoon, tarde, departure, partida. E a gente traduz como uma partida de manhã ou de tarde. Would you prefer a morning or afternoon departure? Você prefere ou preferiria uma partida de manhã ou de tarde? I need to leave in the morning. Eu preciso sair de manhã. I need to leave in the morning. Eu preciso sair de manhã. Sair de manhã. I need to leave. Eu preciso sair. Aqui no caso, o to é para completar o verbo. O verbo é to leave. Aí é sair. Pode ser to buy, que é comprar. To go é ir e assim sucessivamente. Então, I need to leave. Eu preciso sair in the morning, manhã. Aqui você traduz tudo junto. Eu preciso sair de manhã. Morning é manhã. Então, I need to leave in the morning. Eu preciso sair de manhã. Fine, on your return flight. Ok, no seu voo de volta. Fine, on your return flight. Aí aqui continua no próximo slide, mas ia ficar muito grande para caber só nesse. Ok, no seu voo de volta. Então, fine pode ser traduzido como bem, ou bom, ok, ou tá. Nesse caso eu preferi só um ok. Fine, ok? On your, no seu, no seu, return, na sua volta, return flight, no seu voo de volta. Flights é voo, return flight, voo de volta. Então, fine, on your return flight, ok, no seu voo de volta. Do you have a preference as to morning or afternoon? Você tem uma preferência quanto a manhã ou tarde? Do you have a preference as to morning or afternoon? No seu voo de volta, você tem uma preferência? Você tem uma preferência quanto a manhã ou tarde? Do you, novamente do aqui, tá, o do só tá aqui porque é uma pergunta. Então, do you, a gente não traduz, mas tem que estar aqui porque é uma pergunta. Do you have, você tem, a preference, uma preferência, as to é como se fosse uma maneira de falar. Eu esqueci a palavra. Como é que se fala? Porra, é uma estrutura de linguagem. Então aqui o as to é uma estrutura de linguagem e significa quanto a. Do you have a preference, quanto a ou em relação a, morning or afternoon, manhã ou tarde. Do you have a preference as to morning or afternoon? Você tem uma preferência quanto a manhã ou tarde? Então, do you have a preference as to morning or afternoon? Você tem uma preferência quanto a manhã ou tarde? No caso, na partida de voo, no retorno, no voo de retorno. E aqui uma frase de exemplo com as to. He was uncertain as to which road to take. Ele estava incerto quanto a qual estrada pegar. He
He é ele, he was, ele estava, uncertain significa incerto, ou ele não tinha certeza, se traduz do jeito que você quiser, é o mesmo sentido, incerto ou não tinha certeza. As to, quanto a, ou em relação a, which, qual, which road, qual estrada to take, qual estrada pegar, ou qual estrada ele deveria seguir. É esse o sentido de to take aqui, significa pegar ou levar. He was uncertain as to which road to take. Ele estava incerto quanto a qual estrada pegar. Então, do you have a preference as to morning or afternoon? Você tem uma preferência quanto a manhã ou tarde? I would prefer to return in the afternoon. Eu preferiria voltar à tarde. I would prefer to return in the afternoon. Eu preferiria voltar à tarde. I would prefer, pode ser eu iria preferir ou eu preferiria, mesma coisa, simplesmente eu prefiro. Se traduz do jeito que você quiser. I would prefer to return, eu preferiria voltar ou eu preferiria retornar in the afternoon, à tarde ou de tarde ou no período da tarde, se traduz do jeito que você quiser. I would prefer to return in the afternoon. Eu preferiria voltar à tarde ou de tarde. Então a pessoa lá no aeroporto responde: I have booked you on your flights at a great rate. Here are your tickets. Eu fiz sua reserva em seu voo a um ótimo preço. Aqui estão seus ingressos. I have booked you on your flight at a great rate. Eu fiz sua reserva em seu voo a um ótimo preço. Aqui, se fosse uma tradução mais fluente, a gente traduziria como eu reservei seu voo, ou seu voo já foi reservado, simples assim, ao invés de falar eu fiz sua reserva em seu voo. Então a gente falaria eu reservei, seu voo está reservado já, simples assim. Mas como eu estou traduzindo aqui mais ao pé da letra, para explicar e para você entender melhor, fica um sentido meio esquisito na tradução. Então eu fiz sua reserva em seu voo, não soa muito bem. Mas fica mais fácil para você entender o jeito que eles falam em inglês. Aqui, I have booked, significa eu reservei. Eu reservei. I have booked. I have booked significa eu reservei. Aqui tem o have porque significa que a pessoa reservou, mas pode acontecer que a pessoa reserve novamente no futuro o voo para esse cliente. Então, é por isso que tem o have aqui. Se fosse só eu reservei e nunca mais vou reservar, é I booked. Eu reservei. Mas como significa que a pessoa pode reservar novamente no futuro, então é I have booked. É esse o sentido. Então, I have booked, eu reservei. I have booked you, eu reservei você on your flight, no seu voo. Ou simplesmente eu fiz sua reserva em seu voo. On, in, your, seu flight, voo. At, a um great rate, a um ótimo preço. Aqui o rate significa taxa. Mas nesse contexto é preço. Great rate, ótimo preço ou ótima taxa. Se traduz do jeito que você achar melhor. Here are your tickets. Aqui estão seus ingressos. Here are. Aqui estão your, seus tickets, ingressos. Here are your tickets. Aqui estão seus ingressos. E aqui uma frase de exemplo com have booked. We have booked your room, sir. Nós reservamos o seu quarto, senhor. Então aqui você foi para um hotel e você pediu um quarto e a pessoa fala, depois que terminou o procedimento todo, we have booked your room, sir. A gente reservou o seu quarto, senhor. Tá pronto. É esse o sentido aqui. E we have booked significa nós reservamos, mas se a pessoa for lá no hotel de novo,
aquela pessoa pode reservar novamente para ele o quarto de hotel. Então, significa que aconteceu, mas pode acontecer novamente no futuro. É esse o sentido. We have booked, nós reservamos, your room, seu quarto, sir, senhor. We have booked your room, sir. Nós reservamos seu quarto, senhor. Então, I have booked you on your flights at a great rate. Here are your tickets. Eu fiz sua reserva em seu voo a um ótimo preço. Aqui estão seus ingressos. Então agora eu vou te ensinar como coloca em prática para você conseguir absorver esse diálogo com mais facilidade. Então é bem simples, o que você precisa fazer é ouvir o diálogo e ler a transcrição do diálogo ao mesmo tempo, pelo menos 15 vezes por dia, durante 7 dias. Então você vai ouvir o diálogo e vai ler a transcrição. A transcrição é em inglês, não é a tradução, não é em português, é em inglês. Então você vai ouvir o diálogo e ler ao mesmo tempo, pelo menos 15 vezes por dia. E você também vai ler somente a transcrição do diálogo várias vezes ao dia. Então, quando você não puder ouvir, você só lê. Quando você não puder só ler, você ouve. Então, tipo, você tá no ônibus, aí você tá em pé, não dá pra você ler. Então, você coloca o fone e fica só ouvindo. Então, você também só vai ouvir o diálogo várias vezes por dia, não tem uma quantidade mínima. Quanto mais você fizer isso, melhor, mais rápido você vai aprender. Mesma coisa a leitura. Você lê quantas vezes você quiser, quanto mais melhor, e você ouve quantas vezes você quiser também durante 7 dias. Lembrando que o áudio tem, acho que 36 segundos, então dá pra você fazer isso várias vezes por dia. Então, como você vai arrumar tempo para você estudar? Você pode ouvir o áudio enquanto você está lavando louça, enquanto você está na esteira da academia, enquanto você está indo para o trabalho. O que não falta é lugar para você estudar. Então aquele tempo que você não está fazendo nada do seu dia, aquele tempo morto, tá pegando ônibus, tá dirigindo, tá na fila do mercado, tá na fila do banco, você usa para aprender inglês. E você vai fazer isso durante 7 dias, depois pula para outro material, outro texto, outro diálogo, outra música, o que você quiser estudar. Então, essa foi a aula de hoje. Coloque em prática e depois pula para outra aula aqui no canal. E não esquece, se você gostou dessa aula, se inscreve, curte e compartilha com seus amigos.